Então, nós vamos hoje de manhã darmos início ao nosso retiro também de escuta, a partir da escuta que nós, como comunidade, como Conselho Geral, fizemos no início deste ano, ainda no começo de fevereiro, né? Ou no final de janeiro. Final de janeiro para começo de fevereiro. Como o primeiro ato, a primeira reunião, o primeiro movimento do Conselho Geral, neste ano, é se colocar, como sempre, né? Se colocar diante do Senhor para escutar a sua voz e para termos a direção do que Deus quer nos conduzir como comunidade neste tempo, né? Nesse próximo tempo que o nosso planejamento vai alcançar. E nós já conhecemos bem o processo... Arnabé, por favor. Nós já conhecemos bem o processo de discernimento, esse processo, melhor dizendo, de planejamento da comunidade. Quais são os nossos passos normais e naturais como comunidade que nós fazemos? Vocês já devem ter isso tudo decorado. Para ajudar, você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, para ela recordar que você com certeza sabe. Então, diga quais são os 5 passos que nós como comunidade fazemos. Vamos lá. Então, já disseram aí os 5 passos? Qual é o primeiro? Muito bem, escutar a voz de Deus, escutar o que Ele tem para nos falar, escutar a Deus e escutar também os irmãos, né? Uma escuta de Deus que passa pela oração e passa pela partilha comum dos irmãos. Então, primeiro escutar. Segundo, o que é? Discernir. Então, aquilo que a gente vai escutando, a gente vai discernindo para poder, de uma sintonia fina, purificar aquilo que não é de Deus e realçar aquilo que Deus deseja nos comunicar. Escutando e discernindo a voz de Deus, nós passamos para a terceira fase, que qual é? Planejar. Então, a partir da escuta e do discernimento, cientes da direção de Deus, então, como comunidade, nós nos organizamos e planejamos o 4º passo, que qual é? Agir, né? A nossa ação. O nosso planejamento é em vista de uma ação. Ninguém planeja para planejar. Nós não somos uma organização burocrática e de escritório. Nós temos escritórios, mas não para ficarmos dentro dele, mas para trabalharmos, nos organizamos para que sejamos um serviço da comunidade, para que toda a comunidade se mova na direção da vontade de Deus. E depois do 4º ponto, qual é o 5º? Avaliamos, vamos avaliando continuamente essa nossa escuta, esse nosso discernimento, esse nosso planejamento e essa nossa ação. O avaliar é um ponto muito importante dentro desse nosso processo, né? E essas 5 coisas, elas não são estanques, né? Que a gente pode imaginar. Escutou, pronto, parou. Depois discernir, parou. Depois planejar, não, essas coisas, elas têm o seu momento forte, cada uma delas, mas ao mesmo tempo elas se interligam, né? Interagem, interligam, né? É um intercâmbio, essas ações elas se sobrepõem umas às outras. Claro que tem os momentos fortes. O Conselho
teve um momento forte de escuta e de discernimento. Mas aqui nós continuamos a escutar e a discernir para planejar. E ao planejar também, então essas coisas elas se misturam também, mas claro, com uma dimensão forte, um tempo forte para cada uma delas. E nessa escuta deste ano de 2018, nós como Conselho Geral recebemos de Deus assim uma palavra que como que permeou toda a nossa escuta. E ela será, vamos dizer, uma pedra de toque, seria o tema geral da nossa escuta desse ano, que tenta, vamos dizer, resumir um pouco todo o processo de escuta que nós realizamos. E essa palavra é um Pentecostes de amor, né? Esse tema, com certeza, ele vai evidenciar muito do que Deus nos falou e muito daquilo que nós percebemos como direção de Deus para nós este ano. Um Pentecostes de amor. Antes de nós entrarmos, vamos dizer, qual é o objetivo aqui? O objetivo aqui, nós faremos um papel de uma mistagogia, né? Como fosse um mistagogo. Nosso papel aqui é de ser um mistagogo. O que é mistagogo? Diga a pessoa que está do seu lado, o que é um mistagogo? O que é um mistagogo? É aquele que nos introduz no mistério, né? Então, o mistagogo não é o mistério, ele é apenas um pedagogo, né? Aquele que caminha no lado e vai pedagogicamente introduzindo aqueles no mistério, que vai ajudando a pessoa a penetrar ou deixar-se alcançar no mistério de Deus, né? Então, o nosso papel é esse aqui. Durante esses dias, o que eu vou trazer é aquilo que Deus nos deu como Conselho Geral e que nós discernimos como uma direção de Deus e que comporta um mistério. É como o mistério de Deus para nós e que nós não somos chamados só como que olhar para Ele, mas nos deixar envolver por Ele, nos deixar tomar por esse mistério. E por isso, antes de nós começarmos o nosso retiro de escuta, ou na introdução mesmo do nosso retiro de escuta, duas coisas foram muito fortes para nós. Primeiro, o desejo que é o desejo de todos nós, de ouvir a voz de Deus, de fato. Não a nossa cabeça, não o nosso pensamento, não o nosso desejo traduzido ou como que maquiado na voz de Deus. Não, mas ouvir a voz de Deus. E para ouvir a voz de Deus é muito importante nós purificarmos o nosso coração. Para não ouvirmos a nossa própria voz, nem as nossas próprias opiniões. É muito sério e muito importante esse momento para nós. Porque nós reconhecemos que esta obra é uma obra de Deus. E como é uma obra de Deus, nós não queremos que ela siga direções humanas. Por melhor boa vontade que a gente tenha, seria uma tragédia nós tentarmos conduzir a obra de Deus de uma forma puramente humana, com o braço humano. Mas é papel nosso termos um coração sincero, retamente motivado, que faz aquela ascese necessária
para não permitir que a nossa própria voz se imponha à voz de Deus, mas ao contrário, tudo favorecer para que a voz de Deus é que de fato seja reconhecida e nós possamos aderir a ela. Então, para um autêntico processo de escuta, é muito importante ouvir e purificar, nos deixar purificar da nossa própria voz, das nossas próprias opiniões, da nossa própria vontade, para poder bem ouvir, bem escutar, bem discernir a vontade de Deus. Então, para nós, o importante é esse discernimento da voz de Deus, essa escuta e esse discernimento da voz de Deus. E segunda coisa, não escutar de qualquer forma, não escutar de qualquer maneira, mas escutar para encarnar. No início do nosso processo de escuta, alguém dava essa inspiração, a necessidade de escutar com a minha carne, não a minha carne concupiscência, mas escutar e deixar o Senhor fazer e gravar na nossa carne aquilo que nós estamos escutando. Para não ser só um serviço de transmissão, mas uma escuta de encarnação em nós. Todos nós vamos, a partir desse momento de escuta, nós vamos traçar os nossos planejamentos, mas isso tudo será falho se cada um de nós não entrar num processo de conversão, de escuta, para que, em primeiro lugar, essa escuta seja impressa na nossa carne, impressa no nosso coração, impressa na nossa vida. E por isso uma disposição muito grande em deixar-se converter na carne, não simplesmente nas ideias, nas opiniões, no pensamento, mas no deixar-se converter na carne. E também é muito importante que esse nosso processo de escuta, nós entremos nele, porque para ouvirmos a voz de Deus, para discernirmos, para planejarmos, encarnarmos essa voz de Deus, nós precisamos, e o Senhor nos dava logo no início da nossa escuta, essa súplica de que nós tivéssemos um coração pequeno e humilde, um coração mariano. Ele dizia logo no início: eu escuto a oração dos pequenos e dos humildes. O que atrai a minha presença não são os muitos esforços, mas a pequenez e o reconhecimento da minoridade. Nós podemos cair numa grande tentação de achar que agrada a Deus os nossos muitos esforços. Sem dúvida, o nosso esforço é bem-vindo e é agradável a Deus, mas ele é vão se não nasce de um coração simples, pequeno e humilde, um coração mariano. Uma das palavras, uma das inspirações dizia: no meio de todas as inspirações, nos é dada a Virgem Maria. Somos convidados a viver como ela e a partir dela. Ela como a grande mediadora de todas estas graças que vamos receber. Ela como mediadora de todo este tempo de graça na nossa vida. Então, um coração mariano, um coração da qual sai uma oração sincera, uma oração dos pequenos, dos humildes, um coração puro, um coração humilde. Então, Nosso Senhor como que nos deu vamos dizer assim, essas três condições para nós entrarmos mais profundamente nessa escuta. Purificar o nosso coração para ouvir a voz de Deus, refazendo, né? Escutar com a carne, não simplesmente escutar, mas nos comprometer e a disposição de nos converter a partir dessa escuta, e escutar com o coração mariano, a partir daquela minoridade própria da nossa vocação. Ok? Então, esses pressupostos básicos para a gente poder avançar na nossa escuta. Mas qual é o tema geral da nossa escuta? Qual é? Como é? Certo.
E aí nós temos esses 3 pressupostos básicos para nós avançarmos na nossa escuta. Primeiro, qual é? Para quê? Para ouvir a voz de Deus, né? Segundo, o que é? Para encarnar, para deixar uma disposição de uma conversão, dispostos a nos converter, a nos deixar converter pelo Senhor, para que Ele registre, imprima na nossa carne aquilo que vamos escutar. E o terceiro é um coração mariano, que é aquele coração dos pequenos, dos humildes, um coração pequeno, simples, puro, que é puro, é transparente, aonde o Senhor vai poder iluminar livremente. E, fechando essa breve introdução, assim diz Yahvé, uma palavra que o Senhor nos deu, Jeremias 9, que o sábio não se glorie de sua sabedoria, que o valente não se glorie de sua valentia, que o rico não se glorie da sua riqueza, mas aquele que queira gloriar-se, glorie-se disso, de ter a inteligência de me conhecer. Essa é a grande glória do coração humano. Não é aquilo que ele traz dos seus dons, suas capacidades, seus esforços, mas o dom que Deus nos deu de conhecê-lo. De conhecê-lo. E é assim que nós queremos iniciar esse nosso processo de escuta. Nos gloriando, não naquilo que achamos, trazemos, não, mas no conhecimento de Deus. Isso é o que vai manifestar a glória de Deus no meio de nós. Mas vamos então para as nossas... desenvolver esse tema do Pentecoste de amor. Nós teremos 6 itens para isso. E o primeiro item, seguindo a própria inspiração que Deus foi nos dando dentro do conselho, nós vamos seguindo exatamente o processo de onde Deus foi nos falando, foi nos inspirando. O primeiro item um tempo do Espírito e do fogo do amor esponsável. A nossa escuta começava com uma grande inspiração de uma efusão do Espírito. Uma efusão do Espírito. O Senhor nos dava uma imagem do céu se abrindo e de água torrencial derramando-se sobre nós. O entendimento é que é um grande derramamento de uma forte efusão do Espírito. É um tempo de graça para cada membro e para toda a comunidade. Tempo onde o Espírito Santo será vivenciado, esta efusão do Espírito Santo será vivenciada de um modo diferente. De um modo diferente. Cada escuta que como comunidade nós fazemos é um momento especial do Espírito. E por isso o Senhor quis nos abrir a atenção para isso. Vejam, atenção. Eu estou derramando sobre vocês uma efusão nova e renovada do meu Espírito. Eu estou derramando, eu estou dando uma dimensão nova, um derramamento novo do meu Espírito sobre vocês. E por isso, abram o meu coração para que eu imprima em vocês esta graça. Cada escuta produz um derramamento novo, uma qualidade nova da ação do Espírito no meio de nós. E nós devemos ter esse coração simples, humilde, pequeno, e para nos deixar alargar e receber a efusão própria do Espírito que Ele deseja nos dar. E o Senhor nos dizia, eu quero dar esta efusão para cada um e para todos da comunidade. Este Pentecostes de amor. E como se daria, e qual é, vamos dizer assim, e a partir daí qual foi o primeiro toque desta efusão do Espírito? Logo em seguida desta inspiração, o Senhor dava a imagem de Jesus
misericordioso, do qual emanava do seu lado o sangue e a água. Com esta imagem, ele nos revela que ele nos dá a misericórdia e a graça ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, misericórdia e graça. A primeira, e podemos dizer, movimento da ação da efusão do Espírito no meio de nós. Misericórdia e graça, dadas ao mesmo tempo, dadas de forma conjunta. Não são momentos separados da ação de Jesus em nossas vidas. Não é um depois o outro, mas é uma obra conjunta, tudo junto. Sua misericórdia acompanha a efusão da sua graça, e a sua graça acompanha a misericórdia. Misericórdia e graça, perdão e efusão, redenção e torrentes, salvação e unção. A imagem de Jesus misericordioso, seu coração aberto, muito remetendo aos fundamentos do nosso próprio carisma, e dali esse sangue, essa água própria do Jesus misericordioso, e o Senhor dizendo, aqui nasce a minha efusão, e eu quero começar a agir dentro de vocês como uma ação só, a ação do meu Espírito quer realizar misericórdia e graça, perdão e vida nova, redenção e unção, uma ação conjunta. E essa ação produz no corpo da comunidade, esse terceiro ponto da efusão, a pertença de Deus. A pertença. Nós estamos dando primeiro as palavras e as inspirações para nós chegarmos no concreto. Isso já é muito concreto, mas ainda mais no concreto da nossa vida. A terceira, a pertença de Deus. As duas realidades, misericórdia e graça, produzem em nós a nossa consagração e a nossa pertença a Deus. A nossa consagração, todos nós somos consagrados ou caminhamos para uma consagração, ela é sinal, ela é um efetuar da pertença a Deus. E essas duas coisas, consagração e pertença a Deus, estão interligadas. Atenção, se sabemos que pertencemos a Deus, faremos a experiência que, por um lado, pertencemos a Deus, tá? Então, por um lado, Deus nos tem. Se pertencemos a Deus, somos dele, óbvio. Então, Deus nos tem. Por outro lado, se Deus nos tem e pertencemos a Ele, nós, entre aspas, temos a Deus. Deus nos tem e nós, como pertencemos a Ele e como fomos apropriados por Ele, nós temos a Deus. E tendo a Deus, nós temos, por graça, por dom, por participação na sua natureza, nós temos a sua graça, nós temos as suas virtudes, nós temos a vida espiritual a ser transbordada, nós temos a misericórdia em plenitude, nós temos o dom da evangelho, nós temos tudo que Deus tem. Se pertencemos a Ele, Ele também, se somos possuídos a Ele, nós temos a Deus. E tendo a Deus, nós temos tudo. A questão, uma das questões que Deus nos chamava a atenção, com esse mistério, é um mistério, nós muitas vezes não percebemos a intensidade desta graça, o volume, a grandeza, a seriedade, o mistério de sermos consagrados a Deus. A nossa consagração muitas vezes pode ser entendida simplesmente como um ato externo ou como alguma coisa que eu faço para Deus, e não algo que Deus faz em mim e me une de tal forma a Ele, que Ele se dá inteiramente a mim, e Ele se dá inteiramente a mim, e é Ele mesmo, e em mim toda a potência de Deus está presente,
Para quê? Para que nós possamos transbordar essa pertença, essa potência de Deus no mundo. E o Senhor já nos dizia, um dos grandes impedimentos de nós compreendermos e vivermos esse mistério é que em nós perdemos a consciência do que significa pertencer a Deus. E perdendo essa consciência, então, nós cedemos muitas vezes espaços para nós mesmos, espaços para o mundo, espaços para a concupiscência. Nós perdemos a consciência do que é pertencer a Deus, possuir e ser possuído por Deus. E quando nós perdemos a consciência da nossa consagração, tudo desanda. Mas quando nós vamos crescendo nessa consciência, dessa efusão, dessa ação da misericórdia e da graça de Deus, que nos concede o próprio Deus em nós, então a nossa missão, o nosso ser e a nossa missão ganha força, plenitude. Por isso, uma das primeiras coisas que Deus nos chama a atenção é: tenham consciência de quem são vocês. De quem somos. Nós somos consagrados, nós pertencemos a Deus. E pertencendo a Deus, nós podemos dizer também que temos a Deus em nós. Deus nos tem, pertencemos a Ele, por outro lado, temos a Deus. E por isso o Senhor nos dizia: eu quero reavivar em vocês a consciência de que vocês são meus, são meus. E sendo meus, ou seja, sendo deles, sendo possuídos por Deus e possuindo a Deus, tendo a sua graça, as virtudes, a vida espiritual, tudo que Deus é, não é o que Deus tem, é o que Deus é. Eu os constituo mediadores para a humanidade. Eu quero reavivar em vocês a consciência de que são meus, a consciência de que são os meus mediadores para a comunidade. Quero agir livremente em vocês. Quero que vocês se abandonem completamente ao meu amor, à minha ação, e tudo isso em favor de muitos. Não só em favor de vocês, mas em favor de muitos. Quero ungí-los ainda mais em favor de muitos. Por isso, o Senhor pedia para nós reavivarmos a nossa consciência de pertença a Deus, da nossa consagração, tudo isso, da grandeza, do valor sagrado, da grandeza, do mistério, da beleza, do favor, do ser de Deus, de pertencer a Ele, da misericórdia que Deus nos concede com pertencer a Ele, e que tudo isso é feito, e é uma unção que Deus derrama, para nós nos deixarmos transbordar e trabalhar para o seu poder para comunicarmos à humanidade. E como é que isso se fará? Esse deixar-se crescer nessa consciência dessa nossa pertença a Deus. Aí vai, pedagogicamente, mistagogicamente, Deus ia nos inspirando dentro do conselho. Ao quarto ponto dessa... Era uma imagem de um palheiro muito grande. Sabe o que é palheiro, né? Sim ou não? Então tá. Então, a imagem de um palheiro muito grande, né? E as palhas bem secas, sujas. A gente faz uma imagem de um palheiro, a gente faz aquelas imagens que a gente vê, né? Um paiol, né? Assim, as palhinhas bem bonitas. Não, essa imagem não era, as palhas eram secas e sujas. Como que quase mortas. E de repente, nessa imagem, é muito importante esse de repente, porque
um palheiro, um paiol, com folhas secas, sujas, juntas, de repente vem do céu uma faísca de fogo. E como as palhas estavam bem secas, o fogo abrange todo o palheiro de uma forma rápida. E a força da faísca, não a força das palhas, a força da faísca, naquelas palhas secas, torna um imenso fogaréu. Um fogo muito vivo. Essa era a imagem. E qual era o entendimento? O Senhor dava essa imagem e dava o entendimento da conexão entre a misericórdia e a unção, de que Ele nos falou, da misericórdia e da graça. Da misericórdia, de repente vem do céu, não é algo que nasce dos nossos esforços, da nossa capacidade, dos nossos dons, mas vem do céu uma faísca. E essa faísca, ela nos encontra, nós somos estas palhas secas, a nossa vida são estas palhas secas. Nós não temos nada para dar, o que nós temos é a nossa secura, a nossa pobreza, o nosso nada e até a nossa sujeira. Isso é o que nós temos para dar. Nós só temos para dar o fato de pertencermos a Ele, de nos deixar alcançar por essa faísca. Neste estado de fraqueza nosso, nesse estado de fragilidade, de debilidade, Ele se transforma num estado excelente para a faísca poder cair. O Espírito nos alcança na nossa fraqueza e, deixando-nos alcançar pela faísca na nossa fraqueza, pela faísca na palha, pelo Espírito Santo na nossa fraqueza, nos deixando alcançar, porque não basta ter a fraqueza. Porque fraqueza eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós temos, eles têm. É preciso deixar-se alcançar pelo Espírito na nossa fraqueza. O fogo só pega se nós juntarmos a palha seca, permitirmos que a palha seca seja de repente, improvisadamente, por iniciativa de Deus, uma iniciativa divina, porque a iniciativa sempre é de Deus, nós permitirmos que o fogo alcance, deixarmos e permitirmos, porque tem a nossa liberdade, porque nós podemos continuar colecionando as nossas fraquezas e até protegendo-as das faíscas. Mas se nós permitimos que a faísca toque a nossa palha seca, aí sim se produzirá um fogaréu enorme, capaz de iluminar a minha vida e a vida de muitos. Se nós permitimos que o fogo do céu alcance a nossa palha, a nossa fraqueza, se nós expomos e permitimos, então o fogaréu é imenso. E não só iluminará a nossa vida, mas a vida de muitos. E poderá aquecer e iluminar a vida de muitos. Esses dias eu estava lá em casa, não sei se foi depois do discernimento, acho que foi depois do discernimento. Quem mora na diaconia sabe do que eu vou falar. Foi de madrugada, deu um papoco tão grande, e foi durante o renascer, e meu ouvido doeu, acho que foi aqui vizinha, só pode ter sido vizinha à minha casa. O que foi aquilo ali, o que foi?
Foi um trovão? Não. Um raio aqui dali. O trovão veio porque vem com raio sempre, né? Quem é que acordou de madrugada nisso daí? Pois é, né? E eu imaginei exatamente... Quem não acordou, parabéns, tem um sonho forte. E o meu viu? Mas eu acordei... E eu imaginei que é mais ou menos assim a iniciativa de Deus, né? Ela é uma coisa... É como algo de repente improvisado, mas que alcançando produz um fogaréu imenso. Então, isso é um primeiro ponto que Deus está nos chamando. Quem tem dúvida aqui que não é palha seca? Quem tem dúvida está mais seco ainda, né? Então, todo mundo aqui é palha. E suja. E suja. E alguns diziam palha seca, nessa visualização, suja e ainda molhada. Palha seca, mas ainda complicada para o fogo pegar. Mas ao se deixar alcançar por esta faísca de fogo, este raio, o fogo consome toda a secura, toda a sujeira e mais ainda produz calor, luz, ilumina. Aquece e ilumina a nós mesmos e aquece e ilumina os outros. Esta fogueira dava a inspiração que o Senhor nos dava. É como um fogo que, quanto mais desafiado, mais flameja. Como aquela fogueira do profeta Elias, se lembra? Aquela fogueira diante do desafio dos profetas de Baal. Então, o profeta ficava em torno do sacrifício, os profetas de Baal ficavam gritando e nada acontecia. Quando chegou a vez do profeta Elias, não, bota água ao redor. Então, quanto mais desafiada e confiante na ação de Deus, o fogo desceu do céu e consumiu inclusive os profetas de Baal. Quanto mais frágil sua situação, quanto mais desafiada, quanto mais complicada, quanto mais seca a sua palha, quanto mais suja, exposta a esta ação divina, maior é o fogo divino. Realmente Deus deseja brilhar na nossa fragilidade. E isso tem objetivo. Partilhe com a pessoa que está do seu lado, converse com ela sobre essa palha seca, esta faísca e este fogaréu. Vai lá, converse um pouquinho. Não se confesse não, só partilhe. Mas se quiser confessar, pode também. Só não vai ter absolvição. Amém. Então, voltando. Nós vimos a efusão do Espírito. A efusão do Espírito que se manifestava como uma ação conjunta da misericórdia e da graça. Essa misericórdia, esta graça que gera a nossa consagração, a nossa pertença a Deus, que acontece como um fogo e a palha. De repente, uma faísca do céu que vai ao encontro da nossa palha seca e suja, que gera um fogaréu. O fogo e a palha, e um fogo e a palha entra um terceiro elemento neste fogaréu, que é a madeira. O Senhor dava essa imagem. E nessa imagem ele dava uma palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é sobre a moção da palha que queima e o fogo que brilha e aquece. O que é duradouro não é
o fogo da palha. Mas essa palha se joga na madeira. O fogaréu, em torno deste grande palheiro, existiam troncos fortes de madeira. E o que era duradouro não é o fogo da palha, mas o fogo da madeira. O entendimento de que esta madeira que brilha e aquece, cujo fogo é duradouro e é consistente, é a comunidade, é a igreja. Ou seja, o Espírito de Deus vem sob a sua misericórdia, a misericórdia de Deus e a sua graça. Esse Espírito de Deus nos consagra nele, nos toma para ele, como um fogo nenhum grande que alcança a nossa palha seca e suja. E essa palha seca e suja, ela é simplesmente aonde toca o fogo, que deve, como que inicia o incêndio, e é jogada na madeira. Essa palha e esse fogo é jogado na madeira, juntos jogado nessa madeira. E essa madeira é que produz o fogo consistente. Essa madeira produz o fogo duradouro. E o que é essa madeira? É a comunidade. É a comunidade. Por isso nós não podemos e não nos deixemos alcançar sozinhos. Mas é no fogo, na madeira da comunidade que nós nos jogamos. Porque ali é que o nosso fogo se torna consistente e duradouro. A nossa palha, a nossa pequenez, servem apenas para alcançados pela faísca, alcançados pelo fogo divino, para que a madeira incendeie. E entendamos a madeira, o corpo da comunidade, o corpo da igreja, incendeie e brilhe, e nós desapareçamos nela. A nossa missão será cumprida na medida em que acolhamos este dom de se deixar alcançar pelo fogo divino, na fragilidade da nossa palha, nos jogarmos no corpo da comunidade, que é essa madeira, e desaparecermos, para que se evidencie, que permaneça o fogo consistente, o fogo duradouro, brilhe a comunidade, brilhe a igreja, não nós mesmos, porque nós somos fogo de palha, mas nós juntos na madeira nos transformamos, nos perdemos, desaparecemos e nos constituímos em um fogo consistente e duradouro. Algumas considerações sobre isso. Primeiro, de todo esse movimento, desde a efusão do Espírito, a iniciativa é divina. É Deus quem faz esta obra. Segundo, reconhecer isso, né? Primeiro, reconhecer isso. A iniciativa é de Deus, essa minoridade, essa confiança, esse abandono, essa expectativa, essa disposição do coração, essa disposição de nos deixarmos alcançar por este fogo. Porque nada vai acontecer do que Deus deseja realizar em nós se nós não nos deixarmos alcançar por esse fogo. A iniciativa é de Deus. E é preciso nós nos deixarmos, nós permitirmos que o fogo alcance as nossas palhas secas. Não adianta a gente colocar máscaras, né? A máscara é como fosse um impermeável. A gente põe algo impermeável, uma cera. Mas não tirar e permitir que essa iniciativa de Deus nos alcance. Segundo, uma grande gratidão por Deus, por usar as nossas palhas secas. Ele usa tudo, até os meus limites e as minhas fraquezas, alcançadas pelo fogo divino, são instrumentos da graça de Deus. Uma grande gratidão por Ele nos usar, nós, palhas tão secas. Terceira, qual é a nossa colaboração? Primeiro, permitir que Deus nos alcance. Segundo, jogar a nossa palha seca, este fogo alcançado, na madeira da comunidade e da igreja. Deus
Deus nos recordava, lembre-se, onde tem oferta, há fogo. Não vos preocupeis com as vossas limitações. De vós, dizia o Senhor, eu quero apenas a oferta. Eu farei queimar a vossa oferta. Queimar a vossa palha seca. Joguem, deixem-se alcançar pelo fogo e se joguem na comunidade. Se joguem na madeira. Eu farei queimar a vossa oferta. Como no caso do profeta Elias, mesmo encharcada com o vosso orgulho, com as vossas limitações e com as vossas incoerências, mas ofertem-se. Pois se vocês se ofertarem, farei queimar esta oferta. O nosso movimento é esse: lançar-se, ofertar-se, não reter-se, deixar-se alcançar por Deus e ofertar-se, lançar-se na madeira, no corpo da comunidade. Cabe a nós deixarmos-nos incendiar e jogarmos-nos juntos, não individualmente, mas juntos, no fogo divino e na madeira. No fogo divino e na madeira alcançada por Ele, Deus manifestará o seu tudo, a sua santidade na nossa fragilidade. Eu vou repetir, Deus manifestará a sua santidade na nossa fragilidade. É assim que nós participamos da santidade de Deus. Nós não participamos da santidade de Deus nos empenhando simplesmente com os nossos esforços humanos numa perfeição. Isso é próprio dos perfeccionistas e dos orgulhosos. Não cabe no reino. Nós nos aproximamos da santidade de Deus expondo a Ele a nossa fragilidade, para que nela, sim, com humildade, com confiança, nele a santidade divina transforme, brilhe, eleve e assim manifeste a sua santidade. É aquilo que continuamente na oração eucarística nós suplicamos a Deus. A obra imperfeita que Deus aperfeiçoa. Nós somos uma obra imperfeita, não porque Deus nos fez imperfeitos, mas porque a ferida do pecado foi inoculada em nós. Mas Deus, na nossa oferta lançada na madeira da comunidade, nossa oferta por Cristo, em Cristo, lançada, alcançada pelo fogo divino e lançada na madeira, no corpo da comunidade da igreja, a obra imperfeita que Deus aperfeiçoa na medida que se joga na madeira, que é a comunidade. Isso faz o fogo ficar duradouro e consistente. Sexto, assim o nosso testemunho... Não, ainda estou nessa parte aí, né? A iniciativa divina, a gratidão por Deus, o jogar a nossa oferta no fogo e na madeira da comunidade. Cabe a nós deixarmos-nos incendiar e jogarmos. A oferta imperfeita, Deus aperfeiçoa. Assim nós nos perdemos e o testemunho da comunidade brilha. O testemunho da comunidade brilha e nós desaparecemos. Isso tudo deve gerar no nosso coração, atenção, isso é muito importante, uma grande alegria e esperança de conversão nas realidades mais difíceis da nossa vida. As realidades mais difíceis da nossa vida não são para serem carregadas como uma corrente que nós vamos carregando e parece que vai pesando mais no decorrer do tempo. Não. As realidades mais difíceis da nossa vida, essa palha seca e essa palha suja, pode ser alcançada pela faísca divina, pelo fogo divino. Quanto mais nós vamos ofertando isso, jogando isso, deixando-nos alcançar por Deus, jogando no fogo, nesta fogueira e no corpo da comunidade, essas realidades difíceis
Alegria e esperança, porque elas poderão ser transformadas em vista do todo, não em vista de mim mesmo. É para que eu desapareça e brilhe. E é muito importante nós fazermos isso assim em oração. Nós fizemos isso durante o nosso retiro do conselho. Deus foi nos mostrando, e em um determinado momento de oração nós começamos a jogar, alcançados pela inspiração, alcançados pela faísca do céu, pelo fogo divino, começamos a lançar espontaneamente, nos abrindo, nos colocando e jogando no tronco as nossas palhas secas. Muito importante nesses dias que nós estamos de retiro, para o nosso planejamento, nós fazermos esses momentos, talvez no momento da oração comunitária, ou na nossa oração pessoal, na nossa oração comunitária, isso, lançarmos a nossa palha seca, deixarmos alcançar pelo fogo divino e jogarmos tudo isso no fogo duradouro da comunidade. E qual é o objetivo de tudo isso? Deus tinha um objetivo nessa inspiração que Ele nos dava. O objetivo, voltando à efusão do Espírito, que age como misericórdia e graça, que reaviva em nós a nossa pertença em Deus, que acontece como fogo que alcança a palha, que se joga na madeira e faz um fogaréu, uma grande fogueira. É em vista dessa fogueira, desta luz e desta fogueira, iluminar as nações. Iluminar as nações. Veja, é daí que sai a luz de Deus. É dessa fogueira, da nossa fragilidade, como um corpo, comunidade, sendo queimada pelo fogo divino, é que brota a luz para o mundo. Isso, veja bem, não é da nossa perfeição, é da nossa confiança em nos deixar alcançar pela misericórdia e pela graça de Deus, que Deus faz a fogueira. A palavra que Deus nos dava para essa fogueira, essa luz, essa fogueira que produz uma luz que ilumina as nações, Ele dizia: eu vos incendeio com a minha misericórdia e a minha graça, e os transformo em luzes, em tochas vivas, em fogueiras, e vos ponho em muitas partes da terra. E o Senhor dava, junto com isso, uma imagem de um mapa mundi e fogueiras em várias partes deste mapa mundi, em muitas partes da terra, para que ali a vossa luz, a minha luz e a vossa luz, e aí o Senhor infunde a luz dele, se transforma na nossa luz, possa iluminar, que a minha luz em vós possa iluminar a muitos que vivem nas trevas. Vejam bem, a diferença de quem vive nas trevas é simplesmente nós nos deixamos incendiar por este Pentecostes de amor, por esta faísca divina. Somos palha seca igual os outros ainda não foram alcançados. Nós, nos deixando alcançar a nossa palha seca, juntos, em comunidade, geramos esta fogueira. Geramos não, Deus gera em nós esta fogueira, para iluminar a muitos que vivem nas trevas. Sou eu quem vos incendeio com a minha misericórdia e a minha graça. É o meu Espírito que age em cada um de vocês, pessoalmente, comunitariamente, para que vocês se transformem em luz. Vocês juntos sejam a minha luz que ilumina a muitos e aqueça muitos que vivem nas trevas e no frio do pecado.
A imagem dada, repito, é de várias comunidades em vários pontos do globo, do mapa do mundo incendiados em chama como fogueiras, verdadeiras fogueiras, onde muitos que habitam as trevas são atraídos pela luz. A luz do Senhor se torna a luz a iluminar o mundo. E aonde brilha, aonde vai brilhar a luz de Deus? Aonde vai brilhar? Qual é a resposta que eles vão dar? Aonde é que vai brilhar a luz de Deus? Aonde? Aonde? Nas nossas palhas secas jogadas na madeira da comunidade. E aí vira fogueira. Por isso, um apelo. Por favor, em vista da luz que precisa brilhar no mundo, não retenha a sua palha seca. Não esconda a sua palha seca. Exponha a sua palha seca. Deixe que a misericórdia, a graça de Deus queime esta palha seca. Jogue-se na madeira da comunidade com confiança. Deixe que o fogo divino faça essas fogueiras. Essas fogueiras vão acontecer na nossa fragilidade. Por isso, não se retenha, não esconda, não abafe. Ah, porque está muito sujo. Ah, porque está muito melado. Ah, porque está... Você vai ficar tentando alisar isso daí e só vai piorar. Eu estava em retiro esses dias e tentando decodificar, né, preparar tudo isso, e no final, então, o pessoal que estava comigo, os nossos irmãos que estavam comigo, tiveram que pegar. Nós fomos para um apartamento, né, e lá nós não percebemos e já tinha um lixo lá. E a gente foi colocando o nosso lixo por cima, né? E já tinha um lixo no lugar onde tinha um lixo. Aí quando fomos tirar o nosso lixo, uma semana depois, meu Deus, o que estava por debaixo, eu quase vomitei da caatinga, né? Um negócio assim horroroso, daquele lixo que não era só de uma semana, era um lixo talvez de um mês, né? Às vezes a gente faz assim com a nossa vida. Nós não permitimos que a ação da graça, que essa faísca, que esse fogo divino queime a nossa palha seca, suja, e aí vai gerando um odor insuportável que, em vez de transformar em um fogo divino que tudo ilumina e tudo aquece, e que atrai o mundo, vai gerando, meu Deus, não tem, qual é o nome que a gente dá para isso? Uma coisa que provoca repulsa no mundo, na humanidade. Então, não abafe a sua palha seca, suja, o seu lixo, não abafe, mas deixe que a luz da graça produza isso em nós, nos alcance, nós nos joguemos no corpo da comunidade, isso gere fogo, fogo que nos transforma, fogo que geram comunidades vivas, calorosas, cheias do fogo divino, cheias do fogo do amor divino, em nós e entre nós, e que ilumine assim o mundo e atrai aqueles que vivem nas trevas. Não esconda, não abafe a sua palha seca, mas deixe-se alcançar, porque isso vai se transformar em graça. Em graça, alcançados, deixe que o fogo divino se exponha ao fogo divino, se exponha às faíscas, se exponha, se jogue no tronco da comunidade, desapareça, perca-se, desapareça e deixe o fogo queimar. E aquilo que era dor se transforma em alegria.
E aquilo que era secura e sujeira se transforma em luz, em fogo divino, que aquece, que ilumina, transforma a sua vida e transformará a vida de muitos. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. E dava a palavra, o Senhor dava esta palavra. Portanto, sede portadores da minha luz, sede portadores do meu amor. E aí Deus começa a dizer, a minha luz é o meu amor. Sede portadores da minha luz, sede portadores do meu amor. Não de qualquer amor, mas do meu amor. E aí, partindo um pouquinho antes da gente dar o próximo passo que Deus foi nos dando, estamos chegando à finalização, espero, dessa primeira parte. Partilha aí, vai lá. Finalização de ainda uns 10, 15 minutos. Vamos lá, tenho que terminar. 15 minutinhos ainda. E então, vamos lá. E aí nós compreendemos melhor este Pentecostes de amor. O Senhor nos dizia, nos inspirava, por meio de uma palavra profética: eu desejo realizar em vocês, em toda a comunidade, o Pentecostes de amor. Este amor, que é um fogo divino que incendeia, aquece e ilumina. É tempo do Pentecostes do amor que eu quero derramar sobre vocês. O Senhor nos dizia, né? E a gente interpretando e descendo mais fundo, ele nos dizia com uma palavra de sabedoria: este fogo, que ao mesmo tempo ilumina e aquece, ele exige de nós o deixar-se consumir, deixar a nossa vida, deixar que ele consuma a nossa vida com este fogo. Ainda que doa, que incomode muito, mas é necessário deixar queimar, deixar purificar, deixar santificar, deixar que Deus faça a vontade dele na nossa vida pessoal e comunitária. Consumir-se de amor. Esse Pentecostes de amor não é outra coisa a não ser nos deixar consumir de amor. E este Pentecostes de amor nos consome no amor a Deus, por Deus, e no amor pelas pessoas, uns pelos outros. No amor a Deus e no amor uns pelos outros. É um Pentecostes de amor que nos consome de amor a Deus e de amor uns pelos outros. Então, as graças citadas acima, elas estão todas coligadas a um amor a Deus e uma sincera caridade entre nós. O Espírito nos leva a Jesus, a imagem, né? O Espírito de Deus nos leva a Jesus, o sangue, a água, a misericórdia, a graça, nos derrama a misericórdia, a graça, alcança as nossas fragilidades, nos une ao corpo da comunidade, nos consagra, nos possui, nos faz pertencer a Deus, nos faz ser fogueiras vivas, as nossas comunidades, fogueiras vivas de amor, e nos faz crescer e progredir no amor a Deus e no amor uns aos outros. É isto que é este fogo divino.
Um amor a Deus e um amor uns aos outros. Uma caridade divina e uma caridade fraterna que cresce e que ilumina o mundo. E aí vem o pedido do Senhor a nós de uma conversão ao amor. Uma conversão ao amor. O Senhor nos pede conversão profunda ao amor. E esta conversão profunda ao amor não pode acontecer se não for movida pelo próprio amor. E aí entra a figura de São Francisco nessa escuta. Com a célebre frase que para nós é tão importante: o amor não é amado, o amor não é amado. E aí nós podemos perguntar: em que consiste amar o amor? E a resposta vem nesse próprio Pentecostes de amor. O Senhor nos chamando para amar o amor, primeira coisa, o nosso coração é inflamado pelo próprio amor, porque nós não podemos amar amor se não formos movidos pelo próprio amor. O nosso coração é inflamado pelo amor ao Senhor, que para deixar o nosso coração inflamar é fundamental que nós fixemos o nosso olhar nele. Fixemos o nosso olhar nele. Se fixamos o nosso olhar nele, nós vamos ser cada vez mais inflamados por esse amor que transborda nas nossas relações comunitárias. Que transbordando para essas relações comunitárias, as nossas comunidades, as nossas casas comunitárias, as nossas células comunitárias vão se transformando neste fogaréu sobre a igreja e sobre a comunidade. E aí o Senhor nos fazia uma constatação que eu faço também para vocês. Ele dizia: quantas chamas apagadas! Quantas chamas apagadas! Quantas pessoas arrefecidas! Eu quero derramar sobre vocês o meu espírito para inflamá-los do meu amor. Quantas chamas apagadas! Quantas pessoas arrefecidas! Eu quero inflamá-los do meu amor, curar as vossas relações fraternas, para que uns inflamem os outros no amor. Eu quero inflamar a vossa vida comunitária para que juntos vocês possam ser fogueiras do meu amor. Aí é uma constatação do Senhor que nos interpela. Quantas chamas apagadas, quantas pessoas arrefecidas. Fazemos parte deste número? Converse com a pessoa que está do seu lado. Então, se somos parte dessas chamas apagadas ou arrefecidas, o Senhor nos dá umas dicasinhas para nós de como acender a chama, reacender a chama apagada, revigorar os arrefecidos. Ele nos dá, e esse momento da oração, Deus nos deu três indicações. Primeira, a imagem do Santíssimo exposto.
e a palavra oração em letras garrafais. A palavra oração em letras garrafais. E desta palavra oração em letras garrafais, porque se Deus bota uma palavra, nos inspira uma palavra em letras garrafais, só ser inspirado por Deus já é uma coisa, ainda mais em letras garrafais. Oração. Dessa palavra oração saía outras palavras: adoração, intimidade, quietude, solidão, silêncio, louvor, intercessão, comunhão. Oração. Adoração, intimidade, quietude, solidão, silêncio, louvor, intercessão, comunhão. E no meio dessas imagens, o Senhor dizia: é aqui que eu vos gero para o amor. É aqui que eu reacendo a chama apagada. É aqui que eu reanimo os arrefecidos. É aqui. Em outra, seguindo a mesma inspiração, o Senhor dizia: escutem a minha palavra. Escutem a minha voz. A oração, a palavra. É aqui que nós somos reacendidos. Se reacendem as chamas apagadas. É aqui que reanima os corações arrefecidos. Escutar a palavra, rezar com a palavra, escutar a voz de Deus, inclusive a voz de Deus que fala para a igreja hoje, que fala pela igreja hoje, as palavras que o Papa mesmo falou para nós como comunidade, escutar a voz do Espírito hoje. E ele dizia: enchei-vos do meu Espírito. Enchei o vosso coração do meu Espírito. Atenção, isso daqui é muito importante. Na oração, na palavra feito ato, que são os sacramentos. Enchei o vosso coração do meu Espírito, senão, diz ele se encherá de si mesmo. Enchei o vosso coração do meu Espírito, senão ele vai se encher de si mesmo. Por isso os nossos corações ensimesmados é que ocupam o lugar do Espírito. E se nós não nos enchermos do Espírito, nós ficamos ensimesmados. E ensimesmado não dá para o fogo queimar. E o Senhor continuava dizendo: eu vos chamo a acolher o meu Espírito, acolho o meu Espírito, para que vocês não busquem a si mesmos, não se glorifiquem a si mesmos, confiem a mim as vossas vidas, adorem, diz a palavra de sabedoria, adorem a Deus com as vossas vidas. E nessa dica vinha uma segunda dica de Nosso Senhor, e a gente já está quase terminando. Era uma dica muito interessante. Era uma dica feminina e eficaz, né? Feminina não é pelo que vai acontecer, é pela personagem, viu? Não vamos levar a mal as mulheres. É feminina e eficaz. A dica feminina era Teresa, Santa Teresa, com a vassoura e pano de limpeza. Não é porque o que faz é feminino, é Teresa que é feminina, hein? Atenção. Santa Teresa com um pano de limpeza, limpando, com a vassoura e um pano de limpeza limpando uma lama seca, né? Uma lama seca, como era uma pessoa e ao redor dela uma lama seca, quase endurecida. E Santa Teresa com um pano com a vassoura limpando, quebrando essa lama seca, quebrando essa lama seca ao redor dos pés, quebrando essa lama seca no chão.
E limpando especialmente os ouvidos, os olhos e a boca. Nosso Senhor, com certeza, com essa imagem, por meio dos ouvidos, a gente escuta a palavra, os olhos, nós contemplamos Jesus na oração, na boca, pelo louvor, nós nos enchemos do Espírito. Então, a imagem mesmo era o Espírito, nos concede de volta a presença de Teresa, nos movendo para Deus, nos movendo para a contemplação, e de Francisco, o amor não é amado, e como um estilingue, né? O estilingue, as duas, aquilo que você põe aqui, o Espírito, Teresa e Francisco, nos joga para Deus, nos joga para a oração, nos joga para este Pentecostes de amor, nos joga para a adoração. Teresa e Francisco como um estilingue do Espírito, para nos levar. E terceiro ponto, e aqui nós finalizamos esta primeira parte, esta obra é uma obra de reconciliação. Terceira dica, né? Primeira dica, a oração, a palavra, o encher-se do Espírito. Segunda, Teresa e Francisco, o Espírito nos dando eles dois. E a obra de reconciliação, a terceira dica. Reconciliação como necessária, uma profunda reconciliação para que a gente possa acolher esse Pentecostes de amor. Uma profunda obra de reconciliação com Deus e uma profunda obra de reconciliação entre nós, porque muitas vezes pode ser um impedimento. As nossas chamas podem estar apagadas e nós possamos estar arrefecidos, desanimados, por não estarmos profundamente reconciliados com Deus e uns com os outros. Por isso eu deixo a dica que durante esses 2 dias a gente possa fazer uma boa confissão. E se nós temos alguma coisa entre nós, a gente possa se reconciliar. Atenção, alguma coisa entre nós a gente se reconcilia dentro do coração, mas se existe um mal-estar, a gente conversa um com o outro. Não vá atrás de uma pessoa que você não sabe nem quem é, diz eu quero me reconciliar contigo, porque isso não é reconciliação. Isso é criar um problema a mais, né? Isso é criar uma confusão a mais. Mas a obra é reconciliação profunda no nosso coração, aonde nós vamos dando chance para as pessoas poderem entrar de novo no nosso coração e na nossa vida. Se existe impedimento dentre nós para que esse Pentecostes de amor aconteça, em nome do Senhor, eu vos peço, permitamos uma grande obra de reconciliação no sacramento da confissão e entre nós. Entre nós não podemos ficar jogando de vida cristã. Nós não podemos. Nós somos fracos, somos debilitados, mas nós temos que permitir a Deus que alcance as nossas palhas secas. E se existem questões mal resolvidas entre nós, que nestes dias seja uma ocasião de nós permitirmos que o bom Deus nos reconcilie, para que nós, alcançados pelo fogo divino, nos jogando no corpo da comunidade, com confiança, nós possamos ser estas fogueiras que iluminam exatamente pela graça que queima a nossa debilidade. E assim possamos atrair. Nós que vivíamos, outrora erais trevas, agora sois luz do Senhor. Seremos estas fogueiras espalhadas no mundo, iluminando e aquecendo o coração de muitos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos juntos um Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na